Olá, colega dermatologista, você está aqui porque você quer se atualizar em dermatologia. E é isso que nós vamos fazer nesse vídeo. E a atualização de hoje é sobre dermatite atópica, especificamente a inserção de 4 medicamentos como indicação para tratamento de dermatite atópica do adulto, vindo da Academia Americana de Dermatologia. São 2 medicamentos de uso tópicos e 2 medicamentos de uso sistêmico. Será que vai acabar a era da corticóide terapia para o tratamento de dermatite atópica? Vamos ver. E hoje eu não estou sozinha. Eu, Isabela Dupin, dermatologista, estou com a editora da Afia Dermato, doutora Ana Ganem. Muito bem-vinda, Ana. Vamos conversar sobre dermatite atópica? Muito obrigada, Bela. Vamos sim, vamos falar sobre esse tema aí que eu adoro. Um prazer estar aqui com você hoje, um prazer estar aqui falando sobre essa doença que eu gosto tanto de atender, estudar sobre ela, aqui com os nossos alunos da Afia Dermato. Muito bem. A gente sabe, né, que a dermatite atópica, ela é uma doença que chega muito no consultório dermatológico, por vezes é muito desafiador. E toda vez que a gente tem inserção de medicamento, a gente busca uma terapia completa e vamos conversar sobre isso, que eu já ia até entrar num spoiler aqui de uma coisa que eu vi no congresso, mas eu vou vamos aos poucos aqui. Falar desses 4 medicamentos. Então, nós estamos falando de uma publicação da Academia Americana de Dermatologia, agora recente, e que a gente vai trazer para o contexto da prática baseada em evidência médico brasileira, né? Médica brasileira. Então, a gente vai ter que contextualizar isso, mas que é um indicativo para a gente do que vem por aí na nossa terapêutica. São 2 medicamentos, vou até ler que aqueles nomes, você sabe, colega médico, das medicações, o Tapinarov e o Roflumilax são os 2 medicamentos de uso tópico. Como que funciona? Qual que é a ação, o mecanismo dessas medicações tópicas? Então, Bela, a gente tem o Tapinarov, né, que foi aprovado a 1% para o tratamento da dermatite atópica, pelo esse guideline que veio, na verdade, atualizar o guideline do tratamento sistêmico e tópico da dermatite atópica em adultos, né? Então, o Tapinarov, ele é não esteroidal e ele vai ser um modulador, um antagonista aí do receptor de hidrocarboneto zaril, que é conhecido como HR, tá? É uma sopa de letrinhas, né? Como você disse, assim como o nome dessas medicações. E a gente tem o Roflumilax a 0,15%, que está aprovado nessa porcentagem, nessa concentração, né, para DA. Ele já havia sido aprovado para tratamento de psoríase lá pela FDA, mas na concentração um pouquinho maior, 0,3%, aqui 0,15% para o tratamento da dermatite atópica. E ele já vai ser um inibidor da fosfodiesterase 4. E o que essa enzima faz, né? Ao inibir essa enzima, a gente consegue manter mais elevados os níveis do AMP cíclico intracelular. Isso vai responder a uma redução da inflamação nas células e nos tecidos acometidos. Isso mesmo. Quando a gente vê esses mecanismos, ficaria o Tapinarov, a gente vai aprender dos nomes. O Tapinarov, ele seria mais indicado em substituição ao corticoide tópico? A diretriz ou essa recomendação da Academia Americana, ela coloca isso? Então, o Tapinarov, ele foi avaliado aí em crianças, em pessoas, na verdade, os indivíduos dos estudos, né, eles tinham a partir de 2 anos, e ele se mostrou bastante eficaz, principalmente nessa questão entre os indivíduos que têm onde a gente quer poupar corticoide, né? Então, seja em áreas mais sensíveis, como face, região íntima, seja nas áreas de dobra, seja naquele paciente que já tem efeitos colaterais com o uso de corticoide ou que tem medo, né, de usar corticoide. A gente às vezes se depara com esses pacientes na nossa prática. Falou corticoide com eles já ficam bem preocupados e com medo. Então, a gente tem essa possibilidade, ela é uma alternativa ao uso do corticoide. A gente sabe hoje, era uma coisa que eu queria pontuar quando você começou,
às vezes o pessoal pode pensar assim, nossa, mas foram incluídas, foram aprovadas pelo FDA e incluídas no guideline americano, ainda vai demorar para chegar aqui no Brasil. E nem sempre, né, Bela? Hoje a gente vê que essas medicações, cada vez mais rapidamente elas têm chegado aqui e elas têm passado pelos processos burocráticos de aprovação para o uso aqui no Brasil. Então, isso gera um alerta para a gente começar a estudar, começar a entender como que elas funcionam, como a gente pode incorporar na nossa prática, porque acredito que com tempos cada vez mais curtos, elas vão chegar aqui para a gente no Brasil e começar a pensar como que a gente vai incluí-las, né? Eu, Ana Maria, não acredito que a gente vai ter o fim, né, da era do corticoide tópico, ou que o inibidor de calcineurina, a gente vai falar mais para frente, também vai cair em desuso. Eu acho que são medicações bem consolidadas, que têm suas indicações, quando bem indicadas, elas são eficazes, elas são seguras, né? E quando usadas corretamente. E elas têm um acesso facilitado. Então a gente não sabe como que essas outras drogas que foram provadas lá vão chegar aqui, né? Questão de custo, de acesso. Então a gente vai ter que ver realmente como que a gente vai fazer. Em relação à eficácia, a gente precisa de estudo head-to-head, né? Aquele estudo que compara as drogas entre elas. E a gente não tem em relação seja ao roflumilax, em relação aos inibidores de calcineurina, seja o tapinarof em relação ao corticoide, a gente falta ainda esses estudos head-to-head para a gente falar realmente qual que é superior ao outro. Mas a gente sabe que, né, pelas características dos nossos pacientes, a gente consegue optar, né, por um ou por outro, a depender de cada caso. E em relação à segurança, efeitos colaterais, como que está? Ele se mostrou bastante seguro, né? O tapinarof, ele tem um uso aí de uma vez por dia. Ele não mostrou aqueles efeitos colaterais do que a gente já conhece do corticoide, como atrofia, né? Aumento da vascularização na pele, estrias, ele não mostrou. Ele foi avaliado por 8 semanas, né? E aí, o que alguns pacientes apresentaram foi uma sensibilidade, isso com ambos, né, uma sensibilidade ao uso, uma sensibilidade que a gente também tem relatos dos inibidores de calcineurina. Alguns pacientes referem uma sensação de pinicação e que não é comum, mas às vezes a gente vê como uma limitação. Um ou outro paciente não consegue usar por essa pinicação, né, essa sensibilidade no local. Então, em relação à segurança, se mostraram seguros, tanto que foram incorporados, né? Tanto o tapinarof quanto o roflumilax. Isso mesmo. Eu acho que vale também, eu vou pontuar aqui em relação a isso, de chegar no nosso país ou não, como que vai ser. Eu sou uma entusiasta, Ana. E assim, eu vivi a época que a gente não tinha nenhum desses tratamentos, né, de tratamento para dermatite atópica, que é aquele grande sofrimento dos nossos pacientes. E hoje, de a gente ficar assim entusiasmado realmente com a velocidade que tem chegado novos medicamentos, que tem chegado novos estudos e também com essa rapidez que tem chegado pra gente aqui no Brasil. Quem tá vendo a gente talvez não esteja habituado, sejam dermatologistas mais jovens, antes era muito moroso e agora é bem mais rápido. A gente consegue ter o medicamento disponível para uso, mas estar disponível para uso nem sempre está disponível para aquele nosso paciente em específico. Então nós temos toda a questão do custo da medicação, nós temos a questão da liberação pelo SUS, e aí depois eu vou te aproveitar, a gente está aqui gravando, né, sobre essa atualização e acabou de acontecer aqui a liberação aí da nossa lista de medicamentos que vão poder ser usados pelo SUS na dermatite atópica. Eu vou querer que você dê pelo menos uma palavra sobre isso, que é importante, mas a gente acabou de ter os inibidores da calcineurina entrando para arsenal do SUS, né? Então, assim, a gente tem que pensar no nosso paciente do ponto de vista individualizado. E se você está vendo isso e está pensando, não, o medicamento que só está do FDA, rapidinho vai estar aqui, tá? Acredito que rapidamente vai estar aqui. E são alternativas terapêuticas. E eu vou entrar num outro ponto. Seguinte, a gente tem duas frentes, né, dentro da dermatite atópica, quando a gente olha assim de uma maneira geral. Controlar os sintomas dos nossos pacientes
e deixar eles bem, qualidade de vida, melhora clínica. E tem também uma forte corrente que quer barrar a dermatite atópica, tá pensando até no processo de cura, que antes era impensado, e não deixar evoluir para a marcha atópica. Que ainda é o futuro, né? Mas como isso é o futuro, eu vou deixar o que a gente tem hoje, que seria um tratamento mais crônico, né? E é isso a gente tem que pensar em relação à segurança e custo também dessas medicações, né? Com certeza. Com certeza, Bela. Hoje a gente pensa, quando a gente fala em dermatite atópica, diferentemente de outras doenças imunomediadas, a gente tem alguns estudos, né, e investigações e algumas recomendações de uso em alguns países, na verdade, que já falam sobre suspensão do tratamento. E a gente vê que tem um estudo específico que, na verdade, eu não li esse estudo, ele foi relatado em um evento sobre dermatite atópica que eu fui há um tempo atrás. Eu não sei se ele chegou a ser concluído, mas ele estava em progresso e mostrando que mesmo naqueles pacientes que você tirava e que eles não ficavam, eles voltavam a ter lesões, se você reintroduzisse a medicação, eles voltavam a responder. Então, teoricamente, esse intervalo, né, digamos, essa pausa no tratamento, ela não geraria uma resistência, né, no paciente, digamos assim, eles voltariam a responder. Então, quando a gente vai pensar nisso que você falou, né, custo, adesão do paciente também, porque é muito diferente. A primeira coisa que eles perguntam, doutora, eu vou usar esse remédio até quando, né? E hoje, para outras doenças, a gente não tem essa resposta. Para a dermatite atópica, a gente já começa a vislumbrar uma possibilidade de um futuro onde a gente vai, como eu falei, em alguns países eles já direcionam essa suspensão de tratamento conforme a resposta clínica satisfatória, mas a gente pensando aqui, né, na nossa realidade, aí numa suspensão da medicação, se o paciente mantém essa resposta, mantém a ausência de sintomas, a ausência de lesões num determinado período de tempo. Agora a gente precisa de realmente mais publicações para a gente saber, né, como fazer essa suspensão, né, se for para fazer intervalos de dose, quanto a gente pode espaçar essas doses, quanto de melhora a gente espera nesse paciente para poder pensar na suspensão e quanto tempo de uso do remédio ele tem que estar antes da gente suspender. Então são muitas perguntas ainda para a gente elaborar algum tipo de protocolo clínico em relação à interrupção do uso dessas drogas, né? Exatamente. O processo né, como o processo americano, aprovado pelo FDA, depois entra nessas diretrizes, então essa foi uma atualização da diretriz em relação ao tratamento adulto. E aí a gente tem a terapêutica sistêmica, né, que aí a gente vai trazer para a nossa prática, porque nós temos medicamentos aprovados pela Anvisa. O lebrikizumab é uma medicação que tem aprovação da Anvisa para uso na dermatite atópica e que entrou agora nessa atualização da diretriz americana para uso sistêmico. E na diretriz americana também tem o nemolizumab. Mas vamos começar do lebrikizumab, porque faz parte da nossa realidade, já está disponível para a nossa prescrição do dermatologista brasileiro. Como que funciona? Qual é o mecanismo de ação do lebrikizumab? Então, é exatamente isso que a gente acabou de falar, né, Bela? A gente tem o Lebre como um grande exemplo aí de uma medicação que foi incorporada também recentemente lá e não tardou para ser incorporada aqui. A gente não tem ainda a incorporação dele no SUS, por exemplo, mas a gente já tem a possibilidade da prescrição. Ele estava em consulta pública recentemente para incorporação no rol da ANS, ou seja, para cobertura nos planos de saúde, e ele chegou no Brasil, ele foi aprovado pela Anvisa já tem um tempinho. A gente sabe que o primeiro passo é ser aprovado pela Anvisa, né? E aí depois ele passa por essa questão de PCDT do SUS, de ANS, que é da questão do acesso, né? Mas primeiro ele precisa ser aprovado, e ele foi aprovado pela Anvisa, então ele não tardou para chegar aqui no Brasil. Então vamos lá, quando a gente pensa em lebrikizumab, a gente está falando de uma droga que é um inibidor da interleucina 13. Se a gente for pensar, hoje qual que é o nosso
único imunobiológico que a gente tinha disponível para poder tratar o paciente com dermatite atópica seria o dupilumab. E o dupilumab, a gente vai ter um antagonista do receptor da IL-4. Quando o dupilumab antagoniza esse receptor da IL-4 alfa, ele consegue bloquear as vias de ação da interleucina 13 e 4 ao mesmo tempo. Então, a gente tem aí um duplo bloqueio dessas duas interleucinas, mas bloqueando o receptor. Quando a gente vai falar de lebrikizumab, a gente tem um bloqueio na interleucina, mas apenas na interleucina 13. Então, a via da IL-4, ela está livre. O que isso repercute para a gente, aí já saindo um pouco do mecanismo de ação, o que isso repercute na nossa prática? Aqueles perfis, a gente tem aí uma aprovação do dupilumab e uma eficácia dele já comprovada nas doenças respiratórias, em doenças eosinofílicas, né? Esofagite eosinofílica, polipose nasal, asma grave, eosinofílica. Então, quando a gente foca no lebrikizumab, no bloqueio da ação da interleucina 13, a gente foca mais na questão da dermatite atópica em si. Essas outras doenças, elas não são contempladas como elas são no dupilumab. Então, às vezes, a gente tem o perfil de um paciente que é totalmente atópico, ele vem com todas essas outras comorbidades, né? Ele tem asma, ele tem dermatite, ele tem eosinofilia, ele tem um monte de coisa. Mas se você não tem, se você quer focar no tratamento da dermatite atópica, que são um paciente que tem apenas dermatite atópica, aí a gente tem o lebrikizumab com ação muito mais seletiva, muito mais direcionada. Excelente, é um medicamento que, como a gente disse, tem aprovação no Brasil e logo a gente vai conversar se entrou no PCDT do SUS ou não, que a gente teve essa atualização aqui, mas calma. É um medicamento de uso sistêmico, já com a aprovação de Anvisa, que entrou nessa recomendação. E o nemolizumab? O nemolizumab, ele vai bloquear a interleucina 31, né? Me diga aí, como é que é a ação dele? Isso, o nemolizumab, ele vai bloquear o receptor da interleucina 31. E aí a gente vai ter uma maior eficácia dele, tanto na questão da qualidade de resposta, quanto na velocidade de resposta, no controle do prurido. Então, se a gente tem também, né, mais uma vez, a avaliação clínica, a clínica é soberana, a gente precisa avaliar o paciente que a gente está lidando com ele para poder optar pela melhor droga, né? Então, se a gente tem um perfil de paciente que tem muito prurido, que está sofrendo com prurido, que não dorme à noite, né? E toda aquela questão, eu penso no nemolizumab como uma medicação que vai trazer um alívio mais rápido desse sintoma para esse paciente em relação às outras drogas, né? E a gente tem também, eu não sei se eu estou me adiantando, se a gente vai falar mais na frente, mas é uma medicação também que está aprovada para o tratamento do prurigo nodular, né? Hoje ela é aprovada para o tratamento do prurigo nodular, lembrando que é pelo FDA, ela não está aqui no Brasil ainda, né? Não teve aprovação da Anvisa. E ela está em estudo para o tratamento do prurido como sintoma de outras doenças, como, por exemplo, doença renal crônica, o prurido da esclerose sistêmica. Então, também é mais direcionada na questão do sintoma mesmo. Então, ela vai inibir aí essa via puritogênica cuja responsável é a interleucina 31. Então, mesmo nemolizumab também está aprovado para a questão do prurido nodular. Isso, lá nos Estados Unidos, sim. FDA. E a gente tem aqui no Brasil também tem aprovação em bula, né, do dupilumab também para essa doença. O prurigo nodular também é aprovado o dupilumab. O dupilumab. O que acontece, Ana? A gente tem visto muito esse direcionamento em relação ao diagnóstico para os endotipos, né? Que é um futuro também, né? Um futuro do diagnóstico, que hoje a gente vai muito pelo sintoma, para a gente tentar moldar ali qual que vai ser o medicamento que vai ter uma ação mais direta. Eu vi num congresso, foi no europeu,
não é ADV, um tipo de exame que eles estão fazendo, ainda está mais em desenvolvimento, está mais em pesquisa ainda, que você faz um raspado da pele. Hoje eles ainda fazem biópsia, mas depois você vai fazer um raspado da pele e vai dar qual que é a via que está levando a doença no nosso paciente. Eu achei maravilhosa a analogia que o colega fez, que era o seguinte: a gente pensa que a gente está numa livraria. Nós médicos, aí ele colocando para os dermatologistas, nós fazemos como? Nós direcionamos, arrumamos a nossa prateleira de livros de acordo com cores. Então a gente coloca dermatite atópica aqui, psoríase aqui e a gente organiza com cores. Pareceu para a gente sempre que era muito bom organizar assim. Mas agora com os novos estudos, a gente viu que essa organização na verdade é uma desorganização, porque tem livros ali vermelhos que são de história, tem livros que são infantis, outros adultos, outros de de histórias reais, e a gente está misturando todos os livros. E agora ele propõe uma nova arrumação, então a gente não vai falar mais, já pensou isso, Ana? Nós vamos falar mais em dermatite atópica, nada disso, a gente vai falar de uma doença que tem uma via, que é a interleucina 31, a interleucina 13, e a gente vai direcionar o tratamento para isso. Como eu disse anteriormente, sou uma entusiasta, então eu acho que isso vai chegar em breve e vai ser um grande diferencial, né? Por isso que cada paciente responde às diferentes medicações, né, Ana? Exatamente, Bela. E eu falo assim, a imunologia, ela é extremamente difícil, mas ela também é muito bonita, né? Eu acho. Acho que é coisa de doido. Não, é lindo, eu é acho lindo. Muito bonito. É lindo. E assim, colega, você fica tranquilo que essa sopa de letrinhas a gente faz. Você vê que o lebrikizumab, como já está na nossa rotina, ele vai mais fácil, né? Os outros nomes agarram um pouco, né, Ana? E essa questão de verificar qual é a via predominante no paciente, isso é extremamente importante. Mas eu vou além, sabe, Bela? Por quê? Hoje a gente tem, a partir do bloqueio de determinadas vias, né, igual você falou, tem os endótipos. Então tá bom. Então eu tenho aqui várias medicações. As medicações bloqueiam vias diferentes por mecanismos de ação diferentes e hoje a minha escolha ela é baseada em facilidade de acesso, perfil clínico do meu paciente, minha experiência pessoal com a droga, se teve já falha a outras drogas ou não, mas quando a gente conseguir, né, ampliar esse acesso a esse exame direcionador para a gente ver realmente qual via predomina naquele paciente, a gente vai conseguir ser mais assertivo. Mas aí, eu vou também deixar uma provocação, que é uma reflexão, eu não tenho a resposta para esse questionamento, tá? Isso aí também sendo os próximos capítulos aí da ciência. Mas a gente sabe hoje que, às vezes, a gente bloqueando uma via, você descobre a via, você vai lá, bloqueia a via, e a gente tem uma atividade inflamatória tão intensa que eu costumo usar a comparação como se fosse uma aranha vascular, né? Se você tem o bloqueio ali daquele tronco vascular principal, você começa a fazer colaterais. Para mim, a via inflamatória ela é parecida com isso. Então, não é incomum, hoje estão falando muito nos casos, né, de quando você, por exemplo, bloqueia com dupilumab um paciente com dermatite atópica, a inflamação correr para outra via e ele abrir uma psoríase, né? Ou o contrário, você está tratando a psoríase, você bloqueia a via inflamatória predominante nele, que está causando a psoríase, e a inflamação corre para ele abrir um quadro de eczema, um quadro atópico. Então, assim, é muito extremamente desafiador, né? E a gente pensa assim, poxa, as medicações elas vêm, elas são eficazes, elas trazem, né, todos os trabalhos mostrando a segurança, mas e a causa, né? E essa questão, o gatilho inflamatório, e aí, o que nós vamos fazer? Fica aí a provocação para os colegas pensarem. Provocação importantíssima, porque a gente trata o indivíduo, né? A gente não trata o papers, a gente não trata um grupo populacional, a gente trata a pessoa única, maravilhosa essa provocação, e eu vou te
aproveitar aqui comigo para trazer essas provocações clínicas, do ponto de vista prático, como escolher uma medicação ou a outra medicação, o que a gente teve de atualização aí para o SUS, que acabou de sair o PCDT para o SUS, então como que a gente prescreve, tem no SUS, não tem no SUS, tem via sistema de saúde, que é o sistema de saúde complementar, o que faz na prática do dermatologista. Mas isso vai estar dentro da nossa plataforma exclusiva de atualização em dermatologia da AFIA, que eu convido você que não está lá a estar com a gente. Lá nós temos conteúdo de atualização, seja videocast, artigo científico, revisão dos artigos, revisão do que a gente tem de embasamento, além do grupo do WhatsApp que está lá para que você converse sobre isso que a gente está conversando aqui. Sensacional! Então você, colega dermatologista que está comigo até agora, comigo e com a Ana até agora, é porque você quer estar atualizado na prática do dia a dia e eu te convido a estar com a gente no AFIA Dermato, nesse grupo exclusivo, nessa comunidade exclusiva. Para você que fica até aqui, obrigada, até mais, até o próximo vídeo.